Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Bom, nós estamos começando agora a nossa segunda aula, em que a gente vai falar sobre como é o Sistema Nacional de Cultura, como está a implantação dele aqui na nossa microrregião de Passos, que é a cidade que a gente se encontra. Eu vou compartilhar com vocês aqui, só para contextualizar, né, o que é a microrregião de Passos. Vou compartilhar aqui a minha tela para vocês verem. É importante entender como que a nossa microrregião está funcionando, né? Porque a gente vê, logicamente, a esfera global, mas é muito importante ver o local, né? Pensar globalmente e agir localmente. Vou compartilhar com vocês, então, a nossa tela aqui. Bom, esse é um mapa, né, de Minas Gerais, como vocês podem ver. E essa, em vermelhinho, é a microrregião de Passos. E a microrregião de Passos, ela é formada pelos seguintes municípios. São 14 municípios, sendo eles Alpinópolis, Bom Jesus da Penha, Capetinga, Capitólio, Cássia, Claraval, Delfinópolis, Fortaleza de Minas, Ibiraci, Itaú de Minas, Passos, né? Pratápolis, São João Batista do Glória e São José da Barra. A gente pode falar que essa microrregião ela é muito privilegiada pelos seus recursos hídricos e isso garante uma economia bastante diversificada, tendo como base, primeiro, a agricultura e pecuária e, mais recentemente, o turismo, principalmente aí, grandemente representado por Capitólio, por Delfinópolis, né, que são municípios que são assim ricamente banhados pelo Lago de Furnas, São João Batista do Glória, por questão da Serra da Canastra, próprio Delfinópolis também, tudo aí bem entremeado com essa questão do turismo, né? E turismo é algo que está bem ligado à cultura, não é verdade? Ultimamente, né, até no estado de Minas Gerais, as secretarias agora estão juntas, né, de turismo e cultura. Então, isso fortalece ainda mais a importância da gente falar sobre Sistema Nacional de Cultura, né? E aí, a gente falando na microrregião de Passos, a gente pode falar que o município, né, de Passos, ele se destaca nessa microrregião pela quantidade de habitantes e ele torna-se referência para os demais municípios, né? Ele é polo para demais cidades. E, em comparação, por exemplo, com índice de desenvolvimento humano, salário médio, taxa de escolarização de crianças de 6 a 14 anos, apesar de Passos ser polo, ele não é referência nesses indicadores. Vou colocar para vocês uma tabelinha, para vocês, acho que fica bem confuso. Vou colocar uma tabelinha aqui para vocês verem. São dados do IBGE de 2017. Vou compartilhar com vocês aqui essa tela. Bom, né? Aqui a gente vê que o município de Passos, de acordo com o IBGE de 2017, nós temos quase 115 mil habitantes. O IDH, né, aqui da nossa... O IDH aqui da cidade é 0,75. A gente tem cidades, né, que estão com IDH um pouquinho menor, né? A maioria está com um pouquinho menor. Passos tem um melhor IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Quando a gente vê no índice salário médio, a gente tem aqui que Passos tem um salário médio, né? Um salário, 9. E quando a gente vê, por exemplo, Fortaleza de Minas, Ibiraci, Itaú de Minas, a gente tem salários médios maiores. E São José da Barra tem um salário médio bem maior do que
o da região, né? São José da Barra, muito pela questão da sede de Furnas ser ali, né? Então, a gente tem esses altos executivos que têm um salário bem alto. Aí, quando a gente vê a taxa de escolarização de crianças de 6 a 14 anos, a gente vê que Passos, 96,8%. A gente tem, por exemplo, Capitólio com 99%. E São José da Barra, outro que é 99% é Delfinópolis. E São José da Barra, 99,2%. A gente não pode dizer que são índices ruins, ainda mais se a gente for ver a realidade do próprio Brasil, né, que tem índices muito piores. Mas é interessante observar que, apesar de ser a maior cidade, a cidade polo aqui da região, não é necessariamente a cidade que tem os melhores índices em todos. Tem o IDH, mas outros índices, o IDH, na verdade, o maior até Itaú de Minas. Mas, assim, é um índice muito bom no IDH, mas não é em todos os segmentos, né? Então, isso para a gente entender como é que é a nossa micro-região, para a gente conseguir ver qual que é essa nossa realidade. Né? Então, a gente continuando aqui, essa abordagem, né, da gente ver como é que é a implantação do Sistema Municipal de Cultura na micro-região de Passos, foi feita através de um artigo científico, né, que foi realizado no ano de 2019, e tem o objetivo de avaliar qual é o grau de implantação do Sistema Nacional de Cultura nesses municípios. Então, vou colocar aqui o objetivo para compartilhar, vou colocar aqui para vocês compartilhar minha tela. Nos municípios da micro-região de Passos. Então, esse é o nosso objetivo, né, de entender isso aqui agora. Isso tudo é no sentido da gente começar uma contextualização, para depois partir para a parte de planejamento, para entender o que é planejamento estratégico. Por enquanto, a gente está entendendo o que é gestão cultural, que é algo bem mais amplo do que se imagina, né? Então, nós vamos continuar aqui. Esse artigo, quanto à finalidade, ele pode ser classificado como uma pesquisa aplicada, porque ele direciona-se à obtenção de conhecimentos para a sua aplicação. Vou colocar aqui essa parte que é a metodologia do artigo. É uma pesquisa aplicada. Com relação à sua abordagem, é uma abordagem qualitativa, pois foi realizada em pequenas amostras, proporcionando uma visão melhor e mais ampla dessa própria amostra, facilitando a compreensão do problema. Além da definição do problema e do desenvolvimento da abordagem, essa pesquisa, que é qualitativa, ela é utilizada para a gente enfrentar situações de incertezas, como quando os resultados finais são diferentes da expectativa colocada, podendo fornecer julgamentos antes ou depois do fato, né? Quando a gente fala em abordagem em pesquisa científica, ela pode ser quantitativa, qualitativa ou quali-quantitativa. Quantitativa é quando ela quer mensurar em números, né? E qualitativa é para oferecer realmente, proporcionar essa visão melhor e mais ampla a respeito do problema abordado. Quanto aos objetivos, a gente pode dizer que é uma pesquisa exploratória. Vou colocar aqui. Quanto aos objetivos, é uma pesquisa exploratória que procura identificar as etapas para a implantação dos sistemas municipais de cultura nos municípios da micro-região de Passos, identificar qual é a sua condição de implantação e quais são os principais desafios, gerando conhecimentos para o planejamento e execução das políticas públicas na micro-região, além da ampliação dos saberes para, né, todo mundo que está ali envolvido, né, por todos esses municípios. A pesquisa exploratória, então, busca desenvolver, esclarecer, modificar ideias e conceitos,
procura desenvolver os objetivos gerais sobre determinado fato, sendo que, dentre os outros modelos de pesquisa, esse é o que possui menor rigidez de planejamento. Quanto aos procedimentos, foi realizada primeiro uma pesquisa bibliográfica para embasamento do assunto, né? Então, o que é a pesquisa bibliográfica? É buscar, né, na literatura o que a gente já tem a respeito, né, de gestão cultural, de sistema de cultura. Posteriormente, foi elaborado um questionário pelos autores, com base nas próprias fases de implantação do sistema, que são sugeridas pelo Sistema Nacional de Cultura, e esse questionário foi enviado via e-mail para secretarias e departamentos de cultura dos municípios, e com as respostas desse questionário é que se produziu os resultados, a análise dos resultados desse artigo. Para análise e interpretação dos dados, primeiro foram seguidas 3 etapas, né? Então, as etapas, deixa eu selecionar aqui, para análise e interpretação dos dados, foi em 3 etapas: seleção, codificação e tabulação. E aí a gente vai explicar isso no próximo passo, que é da análise dos resultados. Primeiro, é que todos os 14 municípios aceitaram participar da pesquisa, respondendo aos questionários enviados por e-mail. É impossível não comentar a grande dificuldade de que os próprios gestores desses municípios, eles tinham quanto ao entendimento, primeiro, do que se tratava a pesquisa. Muitos não entendiam, muitos já tinham ouvido falar, muitos não tinham muita certeza, falavam que estavam ali fazia muito pouco tempo, que não sabiam, etc, etc. Aí, além dessa dificuldade inicial que a gente teve, assim, foi a primeira barreira que a gente teve, depois a gente teve uma demora das respostas, assim, em que a gente teve que fazer uma grande insistência para conseguir a resposta de todos, porque só eram 14 municípios, né? A pesquisa era sobre a microrregião de Passos. Se a gente não conseguisse nem a resposta, né, dos municípios, ia ficar impossível. Então, vou mostrar para vocês aqui uma figura que a gente fez um mapa dos municípios com o processo de implementação do Sistema Nacional de Cultura na microrregião de Passos. Vou mostrar aqui para vocês esse mapa, porque ele dá uma boa visão. Uma das exigências do professor era que a gente fizesse esse georreferenciamento, acho que é assim que fala mesmo, que é mostrar, através de um mapa, os resultados. Então, aqui a gente tem, né, o mapa dos municípios, a gente tem aqui todos os municípios, e aqui a nossa legenda. Os municípios, a cor mais escura, né, para a cor mais clara. A cor mais escura foram os municípios que não realizaram nenhuma etapa para a implementação do Sistema Nacional de Cultura. A gente tem Capitólio, São José da Barra, Alpinópolis, Bom Jesus da Penha, Fortaleza de Minas, Itaú de Minas, Pratápolis, acho que Capetinga, não estou vendo direitinho, Ibiraci e Claraval. Então, esses municípios todos, eles não tomaram nenhuma atitude com relação ao Sistema Nacional de Cultura. E isso é muito complicado porque os cidadãos da cidade sofrem sem acesso aos direitos culturais, os próprios artistas das cidades, eles se sentem totalmente desmotivados, né? E a gente não consegue ver essa política pública implementada. Aí a gente tem 3 municípios que estão no meio do caminho, ou seja, que fizeram a adesão, que é o primeiro passo. É quando é publicada, né, a lei, é publicada no Diário Oficial, que foram São João Batista do Glória, Delfinópolis
eficácia. São os municípios que fizeram a adesão, mas depois da adesão não fizeram mais nada. Só aderir é uma coisa que não adianta nada. Assim, é um passo, mas assim, não traz resultados efetivos. E aí depois a gente tem o município de Passos, que é o único que fez a implementação. E assim, a gente que está aqui acompanhando, né, o desenvolvimento da cultura aqui no município, a gente sabe que só está implementado porque houve pressão da sociedade civil, que entendeu que era importante e pressionou. Mesmo assim, foi feita a primeira Conferência Municipal de Cultura de Passos, depois não foi feita mais, foi feita só uma, já acho que é 2 em 2 anos que colocou aqui no município de Passos, e não foi feita depois. Então, assim, está implantado, mas não está totalmente em funcionamento. Então, vamos continuar aqui. Nosso bloco de notas. Então, apesar do município de Passos se encontrar-se com o Sistema Nacional de Cultura implantado, ele ainda não está totalmente em funcionamento, porque os itens que tratam especificamente do financiamento das iniciativas culturais não se encontram estabelecidos, que seria o Fundo Municipal de Cultura e a Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Então, gente, o que acontece, né? É importante aderir, é importante implementar e é importante implementar por completo. Porque o que adianta, né? Eu vou até compartilhar com vocês aqui novamente os componentes estruturais do sistema para vocês se lembrarem. Então, aqui, o que adianta a gente ter um plano de cultura? Vou colocar o lugar errado. Enfim, o que adianta a gente ter um plano de cultura, a gente fazer conferência, a gente ter um órgão gestor, né? Que aí, no caso, o órgão gestor, ele no caso de Passos, o único município que tem secretaria. O que adianta ter esse órgão gestor, ter o conselho e não ter o sistema de financiamento? É o sistema de financiamento que faz com que chegue no produtor cultural, que faz com que chegue no artista, né? Porque o Conselho de Política Cultural, ele tem participação da sociedade civil, tem participação do poder público, mas o Conselho, ele delibera, ele decide, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. O que adianta ter Secretaria Municipal de Cultura, fazer a Conferência Municipal de Cultura, elaborar um plano, se o dinheiro não chega? Fica tudo no campo das ideias. Então, enquanto não há um Fundo Municipal de Cultura, enquanto não há a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, o sistema fica capenga, né? Ele não fica de forma ideal. Isso é muito importante falar, porque senão às vezes fala assim, nossa, mas então o município está arrasando. Não é bem assim. Precisa implementar totalmente para funcionar. Né? E a gente nem sabe como é que isso ainda vai ficar, porque tudo pode mudar, visto que temos outro governo, né, que tem uma outra visão a respeito de política cultural. Não tem isso para a gente pensar no governo federal. Bom, então, foi apresentado isso, né? Um fator importante que eu disse refere-se ao órgão responsável pela gestão da cultura nos municípios, né? Então, a gente falar aqui sobre o órgão responsável pela gestão da cultura, que se encontra vinculado a outros departamentos em 92% dos municípios. Então, agora eu vou mostrar para vocês os departamentos que a parte cultural se encontra vinculada. A educação, até aí tudo bem. Ao turismo, até aí tudo bem. Agora, a agricultura, eu estou por entender. Ao meio ambiente, eu também estou por entender.
forte até dá para engolir, mas o órgão ele se encontra assim, vinculado a outros departamentos. No município de Passos, existe a Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico. Mas aí tudo bem, né? Cultura e patrimônio histórico. Então, em 92% dos municípios está vinculada. Só aqui em Passos mesmo que não está. Isso do fato da pasta da cultura não ser uma pasta, uma secretaria, dificulta muito a autonomia do gestor cultural, porque ele fica sempre subordinado a outra pasta, e isso diminui a representatividade do próprio setor no município. Ou seja, sempre que fica subordinada à pasta da educação, a educação é mais importante, a agricultura é mais importante. Isso diminui a representatividade do setor cultural. Por isso que é importante ter a própria secretaria, para que o gestor ele possa coordenar suas despesas, para que ele possa definir como é que ele vai alocar os recursos, para que ele tenha autonomia, né? Isso faz muita diferença. Aí a gente vê também motivos para a não implementação e para o não funcionamento pleno do Sistema Nacional de Cultura nesses municípios. Então, eles destacaram alguns pontos como dificultadores. Eu vou colocar para vocês esses pontos. Bom, então, eles colocaram alguns dificultadores aqui. Falta de preparo do gestor cultural sobre política cultural. Gente, isso aqui é o que mais acontece, né? Deixa eu estar compartilhando certinho. Isso aqui é o que mais acontece, né? Pensa no seu município, né? Quantas pessoas que cuidam da política cultural, que cuidam da pasta da cultura, que tem preparo em gestão cultural. Só pense. Falta de apoio de outros órgãos dentro do município. Isso é um problema também. Por quê? O gestor cultural, ele não faz nada sozinho. O secretário de cultura, o diretor de cultura, não faz nada sozinho. Por quê? Ele precisa de ter acesso à procuradoria, à controladoria, aos órgãos reguladores dentro de uma prefeitura. E aí, o que acontece? O gestor cultural não tem preparo, não tem conhecimento sobre política cultural. Então, ele não entende as leis, ele não entende os meandros, ele não entende como é que é o caminho burocrático para tirar a ideia da cabeça dele e fazer acontecer, né? Muitas vezes, quando muito, o gestor cultural é artista. Quando muito, né? Geralmente é uma pessoa aleatória, uma pessoa que não tem preparo nenhum. Aí depois, a gente tem a falta de apoio de outros órgãos do município. Então, a pessoa ela já não tem conhecimento sobre gestão cultural, ela já não entende de burocracia, não faz parte das habilidades dela entender disso, e aí ela esbarra em outros órgãos do município que só dificultam. Esbarram em órgãos que também não entendem e que tratam as iniciativas culturais no mesmo pé de contratar caneta, tijolo e asfalto. Aí, olha para você ver, 55% dos gestores culturais falaram isso. E 33% relataram que têm dificuldade de acesso à informação sobre o Sistema Nacional de Cultura. A princípio, eu acredito que a falta de preparo ela esteja muito vinculada à dificuldade do acesso, porque existem muitas cartilhas, ele pode entrar em contato com o Ministério, né? Agora não é o Ministério da Cultura mais, mas com a Secretaria Especial de Cultura. Existem materiais disponíveis na internet, existem materiais que podem auxiliar. Aí essa falta de preparo ela é tão grave que às vezes o gestor cultural ele não sabe que ele pode contratar uma consultoria externa para auxiliá-lo, né? E às vezes acontece, ele sabe que ele pode contratar uma consultoria externa, mas
ele não tem autonomia na pasta dele, às vezes ele não tem verba para contratar, ou ele não tem voz. E aí fica tudo empacado, né? Falando em português bem claro. Então, assim, é muito importante entender esses fatores dificultadores, né? E aí, no artigo, coloca, né, na sequência, né, que verifique-se uma correlação íntima entre a falta de preparo do gestor cultural e a dificuldade de acesso à informação sobre o Sistema Nacional. Porque no próprio site do sistema é possível encontrar o manual com o passo a passo para a implementação, com o modelo de lei, modelo de plano municipal de cultura e diversos outros instrumentos. Mas se a falta de preparo do gestor cultural é muito grande, ela é um impeditivo para acessar esses materiais. Além de ser um impeditivo para acessar, ela é um impeditivo para compreender, porque acessar é uma coisa, entrar lá no site e ver que existe é uma coisa. Agora, compreender como é que a pessoa vai tirar aquela teoria e vai colocar essa teoria na prática, ele precisa de habilidades e, por fim, buscar a implementação do seu município. Além disso, foi mencionado pelos pesquisadores, né, e é um fato muito importante da gente falar, é sobre a dificuldade de continuidade. Isso é muito importante, gente. Porque a gente sabe que de 4 em 4 anos temos eleições municipais e a gente tem trocas de governo. E é sabido que no Brasil, cargos são negociados, né? Não estou falando nenhuma mentira, isso aí todo mundo sabe. Aí o que acontece? Às vezes o indivíduo está fazendo um excelente trabalho na Secretaria de Cultura. Aí, bom, vem, troca o governo, põe uma outra pessoa que não entende nada, que não tem nada a ver com a cultura, que ganhou esse cargo de secretário de cultura por negociações políticas. Aí tem essa falta de continuidade dos gestores culturais em virtude das trocas de governo. E esse é um fator que dificulta muito o estabelecimento de uma política cultural. E aí, nesse sentido mesmo, que vocês lembram que a gente falou, a questão do estabelecimento do Plano Municipal de Cultura. Quando o Plano Municipal de Cultura ele é estabelecido, ele vem suplantar essas trocas. Ele vem passar por cima dessas trocas, porque ele é decenal. Ele é para 10 anos. Ou seja, troca-se 2 governos e mais metade de um outro governo. Ou seja, ele vem acabar com isso, ele vem transpassar essas trocas, né? Bom, ainda pensando na análise dos resultados, a gente pode dizer que não houve correlação entre o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, e a taxa de implantação do sistema. Mas foi possível verificar uma correlação que a cidade que tem maior número de habitantes está no nível de implantação do sistema. É a única que está nesse nível. Por quê? Acredita-se que, com o maior número de habitantes do município, isso refira também um maior número de grupos culturais em atividade e também com uma estrutura administrativa um pouco mais amadurecida. E, como eu disse, apenas o município de Passos possui a Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico. Diante das questões anteriormente apresentadas, a implantação do Sistema Nacional de Cultura nos municípios da microrregião de Passos pode ser considerada inadequada e insatisfatória, devido ao baixíssimo percentual de implantação, e mesmo assim, o único município em que houve a implementação, o sistema não está com todos os seus parâmetros, e principalmente não está com os parâmetros de financiamento, né? Porque estar com vários parâmetros é importante, mas se não está com o parâmetro que vem com o dinheiro, com o recurso, fica inviável todas as outras coisas, fica tudo paralisado, engessado, amarrado, né? Os resultados, eles apontam para a necessidade de capacitação dos gestores culturais nos municípios, para que possam entender os benefícios e os caminhos para a efetivação das políticas públicas, né?
quando a gente fala de artigo científico, essas coisas, a gente nunca vem com soluções prontas, mas com apontamentos, com sugestões, com entendimentos, né? Que os resultados, eles apontam para essa necessidade de capacitação dos gestores. Pois se os gestores são capacitados, eles farão a implementação do sistema, então, eliminaríamos esse problema da falta de preparo. Além disso, com um gestor cultural mais bem preparado, a gente consegue perpassar a falta de apoio de outros órgãos, porque se esse gestor ele está empoderado e ele sabe o que ele tem que fazer, e ele sabe como fazer, e ele perpassa isso, ele vai entender que ele vai conseguir transmitir isso para os outros órgãos e falar, olha, desse jeito não é a forma correta, dessa forma que é a correta, desse jeito que vai funcionar, tudo absolutamente dentro da legalidade, né? Não estamos falando nada fora da legalidade, tudo absolutamente dentro da legalidade. Mas, às vezes, os procuradores, o departamento de licitação, os controladores do município, eles têm muito receio, né, de fazer alguma coisa errada, que bom que tenham, né? Mas eles se atêm somente àquilo que eles sabem fazer, porque eles não têm preparo para ver outras formas, e aquele gestor cultural também não tem, então ele tem que acabar aceitando. E aí, se a gente capacita esses gestores, eles conseguem perpassar esses bloqueios dos outros órgãos dentro do município, e se a gente capacita esses gestores, eles não terão mais dificuldade de acesso à informação. Ou seja, a capacitação dos gestores culturais é a chave para poder destravar a implantação do sistema. Isso é super importante da gente pensar, né? E isso é importante pensar muito, muito, muito na questão do Plano Municipal de Cultura ser decenal. Porque é no Plano Municipal de Cultura decenal que a gente vai conseguir perpassar a falta de continuidade. Porque não é porque é de um governo que tem que continuar no outro, mas o plano, os objetivos, as metas, as ações, elas são decenais, né? E eu até acrescento aqui, por minha conta, que essa capacitação dos gestores culturais não deve ser só daqueles cargos em que o prefeito determina quem são. A gente deve também capacitar, e principalmente, aqueles servidores que são fixos, né, que são concursados, que vão estar lá a hora que trocar governo, pode trocar o tanto que for, mas eles estarão lá. E se eles estão capacitados, eles vão conseguir, além de orientar o gestor cultural que vier, eles também vão conseguir representar melhor os artistas, né, e a cadeia cultural daquele município, independentemente de quaisquer trocas de governo, né? Bom, as considerações finais do artigo apontam para o reforço da importância da cultura. Eu acho muito importante falar nisso, né? O reforço da importância da cultura, como o funcionamento e a aplicabilidade do sistema. Sem dúvidas, a gente pode falar que o sistema garantiu o direcionamento para a administração pública, fundamentar as políticas públicas para a cultura, mas ainda assim cabe discussões no que diz respeito à dificuldade de implementação. Essa avaliação, né, do grau de implantação do sistema permitiu verificar entre os municípios estudados as fragilidades na política pública para a cultura, os prejuízos que isso causa quando o setor ele não tem autonomia, e esses efeitos eles repercutem diretamente na qualidade da informação e da utilização para a gestão cultural. Destaca-se a necessidade de maior capacitação dos gestores, maior apoio institucional e maior apoio da sociedade civil nesse processo.
Nesse sentido, a gente entende que somente capacitando gestores culturais será possível a implementação do Sistema Nacional de Cultura de forma efetiva. E aqui eu quero fazer um comentário que a gente deve capacitar, né, igual eu falei, os gestores que estão ali em cargos que são definidos a cada gestão, as pessoas que trabalham no departamento, no setor, na Secretaria de Cultura, que são servidores efetivos, e a gente tem que capacitar os gestores culturais, que são gestores da sociedade civil, que são artistas, que cuidam das suas próprias burocracias, dos seus grupos, dos seus coletivos, né, ou individualmente, porque aí eles terão condições de cobrar e pressionar o poder público para poder ter resultados. Né? E somente pensando em capacitação, e aí que a gente entende como é importante esse curso, é que o Sistema Nacional de Cultura vai ser efetivamente implementado em todos os municípios e ele vai mitigar diversos problemas e diversas dificuldades que os municípios enfrentam no que tange a política pública para a cultura, e não só os municípios, né, os próprios munícipes, né, os próprios cidadãos, os próprios fazedores de cultura. Eu vou compartilhar com vocês aqui agora algumas referências bibliográficas que foram utilizadas nesse artigo, eu acho importante, caso alguém tenha interesse de pesquisar mais a fundo. Acho que deve estar dando para ver aí. Vou deixar um pouquinho para vocês olharem. Depois a gente pode disponibilizar como material de apoio o artigo e também todas as referências. Bom, agora eu vou compartilhar com vocês como acessar esses dados do Sistema Nacional de Cultura. Então, eu vou compartilhar aqui. Bom, a gente está aqui no site portal snc.cultura.gov.br. Então, é o portal do Sistema Nacional de Cultura, que qualquer cidadão pode e deve acessar. E aqui a gente tem, ó, quando a gente começa, né, Sistema Nacional de Cultura, nós agora somos, né, Secretaria Nacional da Economia Criativa e Diversidade Cultural, vinculadas ao Ministério do Turismo. E aí aqui, ó, quando a gente clica, a gente tem o que é o sistema, quais são os componentes do sistema, que a gente já mencionou, um histórico, vou abrir aqui do lado daqui a pouco para a gente ver, e as perguntas frequentes. Então aqui, qualquer cidadão tem acesso. Aqui a gente vai ter as fases da integração. Aqui para a gente ver. E foi como a gente explicou. A gente tem a adesão, a institucionalização e a implementação. Então, os municípios da microrregião de Passos, eles estão, a maioria, sem aderir, só antes da primeira fase. A gente tem alguns que estão aderidos, né? 3, né? E o município de Passos, que está institucionalizado e implementado parcialmente, né? Essas são as fases da integração. E aqui vai explicar cada fase, como é que o ente federado, o estado ou o município, ele faz, que ele quer participar, como ele deve aderir. Aqui a gente tem um tutorial para clicar e saber como aderir. A gente tem uma minuta desse acordo de cooperação federativa, perdão. Depois a gente tem a institucionalização, que é essa segunda fase.
em que o município vai criar o seu próprio sistema de cultura, o seu plano de trabalho. E aqui tem quais para você ver os componentes, o guia de orientação para os municípios, o guia de orientação para os estados. Você pode baixar um arquivo editável com o modelo de projeto de lei do sistema. E aqui a implementação. E aqui, ó, existe uma publicação que é a Oficina de Implementação de Sistemas de Cultura. Então, gente, é aquilo que a gente falou, né? O gestor cultural, muitas vezes, ele tem tanta dificuldade de compreensão, de entendimento, que ele não consegue entender isso aqui, embora esteja de uma forma bastante clara, né? É que a gente tem algumas perguntas frequentes. O que é o sistema? Como faço para fazer parte? O que é o acordo de cooperação? Qual é a vigência desse acordo? Quais os compromissos? Qual a importância de aderir? Quais os componentes? Plano de trabalho é mesmo que plano de cultura? Não, aqui vai explicar. O que fazer quando o prazo de 2 anos do plano de trabalho expirar? E aqui vai um tanto de perguntas que podem e devem auxiliar o gestor cultural, né? Aqui, quando você clica aqui em sistemas de cultura, que é ao lado, depois de fases de integração, vocês vão conseguir, né, ver todos os detalhes do sistema, né? Através, depois de ter feito o acordo de cooperação federativa, os municípios e os estados, eles fazem um compromisso de implantar, e aí cada um desses componentes do sistema é feito por uma lei própria, que é encaminhada pelo governo, pelo poder executivo, governador ou prefeito, ao poder legislativo, vai apresentar os princípios, os objetivos da política cultural, a estrutura básica dos seus componentes. E aqui, olha, a gente vai explicar cada um desses momentos. Aqui a gente tem também os tutoriais, de uma forma muito simples, em que o gestor pode baixar, como ele faz para fazer adesão, como ele pode atualizar as informações do seu estado de município, como ele consulta a plataforma, como ele preenche o plano de trabalho, altera o responsável. E por que é importante que alguém que é artista ou que cuide da gestão de um grupo cultural, ele entenda isso? Porque só ele entendendo que está tudo bem mastigadinho aqui, que ele vai conseguir cobrar, né? Porque senão fica parecendo que a gente está falando grego, que a gente ou está falando para gestores culturais do município, né? E não é para gestores culturais de forma geral. Além disso, existe uma capacitação, existe um programa nacional de formação de gestores e conselheiros culturais, justamente para dar o quê? Assistência técnica, a elaboração dos planos, né? A formação, então existe, né, um curso mesmo online, que você, não sei se é online, eu falei um curso, né? Não sei se é online. Com esses módulos, eu tenho a impressão que é online. Aqui, ó, um curso online, em que você consegue, né, saber o passo a passo para como que você vai implantar isso no seu município. Ó, tem todos os cursos, é gratuito, tá aqui no site, você acessa também pelo YouTube. É muito fácil, mas é fácil para quem entende mais ou menos. Para quem não entende nada, para quem caiu de paraquedas nessa área, é difícil. Agora, aqui também tem a parte da Lei Aldir Blanc, né, que está super em alta nesse momento. Né? Aqui a gente sabe, ó, as perguntas frequentes, a gente sabe quem que são os estados e os municípios que já receberam, quais são os planos de ações que foram cadastrados. Olha que legal.
dá para você saber como que o seu município ele está, né, andando nesse processo. Deixa eu ver se tá. Então, tem como saber isso aqui. Muito bom, é muito importante que o cidadão, o gestor cultural municipal ou, né, autônomo, ele acesse essa plataforma, ele saiba navegar no site, né, da Secretaria de Cultura, né? Vou mostrar para vocês agora, eu cliquei aqui em ver Sistema Nacional de Cultura, eu vou só trocar a página compartilhada para vocês verem. Bom, aqui a gente tem o ver o Sistema Nacional de Cultura. Então, aqui, o gestor cultural, né, ele vai ter o seu CPF, a sua senha, e ele vai conseguir acessar e dar andamento nisso. Aí a gente vem aqui em consultar informações e a gente consegue acessar cada município. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, o município de Passos. A gente vê Passos, Minas Gerais. Aqui a gente tem os dados da prefeitura. Situação do acordo. Olha, o acordo foi publicado em 11 de abril de 2013. Aqui você vê a agenda que está desatualizada. Aqui a gente sabe quem que é o prefeito, quem que é o gestor da cultura. Aí aqui, ó, não está preenchido. Não está atualizado. Então, essas coisas não estão colocadas aqui. Mas se o gestor colocar, vai aparecer. A gente tem um mapa cultural, onde é que a gente está localizado. E isso a gente tem para qualquer dos órgãos, né? Não órgãos, perdão. Qualquer município que deseje ver, qualquer cidadão que deseje ver, ele tem isso. Aqui, além disso, na Secretaria Especial de Cultura, a gente vê quais são os editais, a agenda de cursos, que aqui tem também quais, né, são os cursos. Aqui, ó, a gente consegue acessar qual que é a agenda do nosso secretário. Aqui a gente tem a agenda cultural, acho que a agenda de cursos aqui. A gente vê o que está ultimamente. Acho que sem eventos nessas datas. Por enquanto, os cursos não estão muito bem. Mas a gente, nesse site, a gente tem que aprender a mexer nesses sites, a saber entender como é que funciona, porque a partir disso a gente consegue cobrar nas nossas cidades, né? Como é que está tudo acontecendo. A gente tem acesso a todas as informações aqui. Isso é muito importante, isso faz muita diferença. Então, nós vamos finalizar, né, essa aula sobre a implantação do Sistema Nacional de Cultura na microrregião de Passos. Eu espero que a gente tenha conseguido ter um panorama geral de como que é essa questão da implantação aqui na microrregião e entender que, à medida que o gestor cultural ele entende, né, que o artista entende que ele tem poder, que ele tem o conhecimento, ele consegue cobrar ações do município, ele consegue cobrar ações não só do município, como também do Estado, do governo federal. É muito importante ter essa visão ampla, esse panorama da gestão cultural no Brasil. Por que isso é muito importante? Porque daqui para frente a gente vai entrar na fase de planejamento, né? E essa fase de planejamento, de entender como é um planejamento estratégico, como é que funciona, é algo que você entende ainda mais a necessidade de saber sobre planejamento quando você entende a deficiência que existe com relação à gestão e a conhecimento da gestão cultural no Brasil.
A gente vai passar um pouquinho também para falar sobre Lei Rouanet, que é uma lei muito falada, pouco entendida, e a gente vai dando continuidade aqui ao nosso curso. Até a próxima, gente!